Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Acabei de acordar, não tomei nem café. O ingrediente principal do meu café da manhã tá aqui, vou fazer pra vocês agora, que é um pão de tapioca. Rapaz, juntar duas coisas maravilhosas, que é um pão com tapioca, então um pão de tapioca caseiro, sem glúten, claro, pão de tapioca, né? E saudável, que vai te ajudar a funcionar melhor, teu intestino vai funcionar melhor e também é bom pra tireoide. Certo? É bom para tireoide, você vai entender por quê. Imagina um pão que você vai comer no café da manhã que vai ajudar a tua tireoide. Quando você ajuda a tireoide, você tem mais ânimo, você tem mais energia, você engorda menos, você retém menos líquido, você cai menos cabelo. É tudo que todo mundo quer. Então, começa logo, faz uma coisa também que eu tô pedindo, vai, desce aqui nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Sabe por quê? Tá cheio de gente querendo emagrecer, comendo pão todo dia no café da manhã, ao invés de comer um pão de tapioca, porque não sabe, desconhecimento mesmo. As pessoas ficam comendo pão integral achando que é saudável e não é. Então, manda para todos os grupos de WhatsApp e solta a vinheta, Will. Bora lá para os ingredientes. Eu vou falando dos ingredientes e o nosso amigo Will vai colocando as quantidades aí na tela, tá bom? O primeiro deles é a tapioca flocada, né? Isso aqui muita gente não conhece, tá certo? Mas parece um isoporzinho, tá certo? Não tem em todo lugar, mas provavelmente no melhor supermercado da sua cidade deve ter, tá certo? Tapioca flocada, tá certo? E aqui o leite de coco. Leite de coco você pode comprar pronto, eu não aconselho que você faça em casa, é muito simples, você pode pegar, tirar o coco seco ali e bater na água quente, no liquidificador e fazer, é muito simples. Leite de coco, um leite saudável, isso aqui não contém lactose, tá bom? Então não contém caseína. Aí você vai usar mel de abelha orgânico, tá bom? Mel de abelha orgânico, vai usar castanhas do Pará. Por que esse alimento aqui que a gente vai fazer é ótimo para tireoide? Porque tem castanha do Pará, o alimento mais rico em selênio que existe. Você vai cortar umas lâminazinhas assim, ó, fininhas, ó. Vai cortar bem fininho, fazer essas lâminas de castanha do Pará. 2 ovos, de preferência caipira, manteiga, ghee, tá certo? Manteiga ghee e sal rosa, sal do Himalaia, tá bom? Então, esses são os nossos ingredientes. Então, bora lá começar a fazer nosso pão de tapioca. A primeira coisa de todas é ferver o leite, tá bom? Então, bora lá. Enquanto o leite esquenta, eu vou juntar aqui alguns ingredientes, tá bom? Colocando aqui primeiro a tapioca. Agora, vamos colocar o mel. Eu acho muito bonito o mel, rapaz, é uma bênção, viu? Olha aqui, isso é um milagre. Claro que isso não é uma receita para uma pessoa só, né? Isso aqui dá várias bolinhas, você não vai comer todas não, pelo amor de Deus, senão você vai engordar. E aqui sal. E agora mexe. Vocês sabem, muita gente pergunta, para que serve essa tapioca flocada? Você já comeu aquelas entradinhas que tem em restaurante, dadinho de tapioca? É feito disso aqui, esses flocozinhos de tapioca. Pronto, o leite já está quente, não precisa ferver, só esquentar, pode ferver em cima, mas não precisa ser como leite de vaca, que geralmente sobe e derrama no fogão, pelo menos aqui em casa. Aí você vai jogar aqui agora, ó. Vou ele dar uma murchadazinha. Rapaz, se vocês soubessem o cheiro que está aqui, cheiroso, viu? Então a gente vai deixar aqui 5 minutinhos esfriando para a gente juntar com o ovo. Por quê? Se a gente colocar o ovo aqui, o ovo cozinha, né? Então não vamos colocar o ovo agora, vamos esperar 5 minutinhos. Então bora lá, começar a colocar o primeiro ovo, né? Bota um a um. Mexe o primeiro ovo. Antigamente não tinha batedeira, todo mundo mexia assim, né? É verdade. A minha mãe só fazia bolo com a mão assim. E tinha uma história de dizer que 2 pessoas não podiam mexer o mesmo bolo não, que ficava ruim. Eu acho que era um jeito dela espantar a gente da cozinha. Agora vamos para o outro ovo. Aí você me pergunta, por que não pode ser os 2 ovos de uma vez? Boa pergunta. Porque eu sempre faço assim. Olha só como já está absorvendo, tá bom? Ó, vai estar bonito, viu? Agora vamos juntar com a castanha do Pará.
Agora eu vou chamar a minha artesã culinária, Luísa, aqui, para me ajudar a fazer as bolinhas, né? E eu vou deixar ela começar fazendo. Oi, gente, tudo bem? Passa a manteiguinha aqui. Pega, mete a mão mesmo, sem nojo. Né? Aqui, ó. Você sabe que o ponto tá bom quando você consegue fazer a bolinha, ó, e não fica na mão. Pode fazer qualquer desenho, né, Luísa? Qualquer desenho. Os bolinhos tem que ter pelo menos 1 centímetro de distância entre eles. Se eles estiverem muito grudadinhos, eles não assam direito. Aí, é. Vou fazer um bastão também. O meu tá uma bola de basquete e o do Daia tá uma bola de ping-pong. Fiz menorzinho, não foi? Bom, agora tá tudo prontinho. Bora levar pro forno em torno de 20 a 30 minutos a 200 graus, tá certo? Ou, como diz o Arthur, a 200 quilômetros. Gente, o Arthur falou 200 quilômetros do fogo, do forno. Pelo amor de Deus, vamos lá. Então vamos colocar aqui. Lembrando que o forno já está pré-aquecido, já está ligado enquanto a gente fazia aquilo ali, tá bom? Aqui no Mulungu tá muito frio, então ficar perto desse forno aqui é maravilhoso. Ai. Bom, meus amigos, ficou pronto. Eu já tirei de lá para ficar mais prático, que a gente tá apressado para ir treinar, né? E aqui temos 3 formatos. Um bolinho maior, um bolinho menor e o meu tolete, que na verdade ficou um croissant. Olha como ficou bonito, né? Agora bora experimentar isso aqui, né? Então, olha, ficou meia hora no forno, tá certo? Então bora experimentar. Deixa eu experimentar primeiro sem... Rapaz, tá bonito isso aqui, olha isso aqui. Experimentar primeiro sem nada. Cheiro delicioso. Eu não sei porque ficou tão perfeito essa mistura. É como se fosse um dadinho, mas sabe o que faz a diferença? É a manteiga já dentro, viu? Gosto de acompanhar com essas duas. Quebrei meu jejum agora, acabei de quebrar. Não poderia não quebrar. Muito bom, viu? O que é que você faria diferente nessa receita? Escreve aí nos comentários. Espero que você tenha gostado. Eu vejo isso aqui como ótimo para um café da tarde, uma entradazinha assim, sei lá. Tudo meu eu boto no vinho, né? Mas eu acho que serve para vinho também, né? Como entrada. Sei lá, uma cesta de pães, você coloca isso aqui também. E no café da manhã, olha só, um negócio saudável, que não tem glúten, não coma demais, que senão engorda também. Você come um aqui no máximo, tá bom? Um desses para cada um da família. Um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Fazer um tolete. O cara tem que colocar o retardamento mental em tudo que faz, né, cara? Por que eu sou assim? Eu fico preocupado com isso. Pronto, tá assim de lado. Um quibe de tapioca. Bichão, dobra assim. Ah, você vai fazer um... Ah, é real. É um toletinho de mulher constipada.